É hora de entrevista. E estamos recebendo aqui no estúdio Bate-papo, fofoca. Alguém tem uma fofoca? Tem uma fanfic pra me contar? E muita informação. 13 graus e sol. É hora de mesa redonda com Aécio Ribeiro. Estamos recebendo aqui no estúdio o Thiago Hermínio, engenheiro civil, proprietário, consultor, CEO, aí ele vai definir o que ele é, da Boa Obra Engenharia, Soluções em Engenharia. Thiago, bom dia. Obrigado por receber, aceitar o nosso convite, né, Patrícia? Exatamente. De um tema bem, não é comum você falar em rádio isso, né, sobre obras, enfim, né, as pessoas não, mas eu acho interessante quando você vai trazer, muito provavelmente vai trazer pra gente feedback sobre situações de obra, regularização, enfim. O tema também é muito vasto, né, pra gente falar. Bom dia, meu amigo. A gente fala de obra acima de prefeitura, né? Não de obra residencial obra e comercial, obra sim, pública. a gente fala muito de obra pública, né? Aqui é uma obra vai fazendo, particular que nós vamos falar aí. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom dia, Rogério, bom dia, Patrícia. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui, falar um pouco do que é o meu dia a dia. Tá? Há 11 anos trabalhando com obra e estamos abertos aí a poder falar sobre todos os assuntos de obra. A obra de engenharia está aqui no Perequê há 2 anos, para Porto Cabo. Trabalhamos em todos os pontos da obra, desde o projeto, planejamento e a execução da obra. E é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa experiência e como a gente pode ajudar todos vocês. Show de bola. Thiago, só para o nosso ouvinte, nossa audiência se entender, Thiago chegou aqui ontem? Não, Thiago já tem uma historiazinha aqui na nossa região de Angra, né? Isso, Rogério. Eu estou aqui desde 2017, vim trabalhar na usina, assim como outros trabalhadores, trabalhar no setor terceirizado lá, trabalhava no setor de manutenção, na áreas externas, vilas e prédios externos. E há 2 anos eu resolvi me dedicar exclusivamente à minha empresa. É uma demanda que sempre existiu, eu sempre fiz em paralelo. Eu falo que obra, se você não teve, você vai ter em algum momento da sua vida, tá? E eu sempre gostei de ajudar. Então, um pouco da minha experiência eu gosto de estar passando para as pessoas. Um vai indicando para o outro, as pessoas vão gostando. E, graças a Deus, hoje a obra está andando com tudo aí, a cada vez fácil mais rápido. Você, quando chegou aqui para a usina, você trabalhou na sua área, né? Obra, engenharia civil, manutenção, predial, essas coisas, é isso? Isso. Eu sou engenheiro civil com especialização em estruturas. Especializei também na área de gerenciamento de projetos e planejamento e gerenciamento de obra. E eu trabalhei 8 anos na área de manutenção industrial. Então, eu trabalhei no aeroporto do Galeão, trabalhei no aeroporto de Santos Dumont. Na ampliação do Galeão, é isso? Não, a gente fazia manutenção. Manutenção. Isso, né? Na época era o segundo maior em área, né? A gente passou pelos momentos de Olimpíadas e Copa do Mundo, de reformas e ampliação. Então, trabalhei só no Galeão, foram 3 anos, depois fui para Santos Dumont, é um aeroporto menor, mas também tem toda a logística ali industrial. E depois a gente veio para o contrato aqui de manutenção da área externa. Então, a maioria da minha área, né, de atuação ali foi na parte de manutenção predial. Entendi. Telhado, pintura, alvenaria, piso. Então, Você veio para Angra em função da empresa que veio, né? Isso, exatamente. Você veio junto com o contrato. Isso. E, na verdade, eu vim cobrir férias do engenheiro. Só que o pessoal gostou tanto do trabalho que resolveu continuar comigo. Aí. Você bebeu água mineral ou bebeu água do bairro? Não, bebi água do bairro. Então, meu amigo, sinto muito, mas vai continuar, vai continuar. Família, tá todo mundo aqui. Opa, que bacana. Isso aí. Tem filhos? Tenho 2 meninão, vão fazer 2 anos agora, João e Davi são gêmeos. Olha, que legal. Esse é o meu desafio, meu propósito de vida. Então, aí e minha esposa, Natália Macedo Ferreira, estão todos aqui comigo para poder... Trabalha aqui também? Trabalha no módulo 2. Ah, é? Opa, bacana, parabéns. Parabéns. Construir família são valores ímpares que a gente tem na vida. Né? Muito feliz. Que bom, que bom. Parabéns aí ao João e ao Davi. Um beijo para eles lá. Deve estar escutando o papai orgulhoso, né? Tá certo. Davi, Thiago, como é que surgiu a ideia da Boa Obra Engenharia? Fala pra gente o que é a Boa Obra Engenharia. Ela constrói, dá consultoria, enfim, pega uma obra do zero, entrega no final. Então, a Boa Obra nasceu com a missão, na verdade, de democratizar o acesso do serviço de engenharia. Né?
Muitas pessoas têm um mito de que o engenheiro é para uma obra de luxo, né? Só para obras grandes, de luxo, infraestrutura. Porém, assim como todo especialista, todos precisam de um engenheiro na sua obra. Tá? Então, os amigos me procuravam, as pessoas me procuravam, os conhecidos me procuravam para poder dar essa ajuda na obra. Tinha uma demanda muito grande e eu percebi que as pessoas precisam disso, precisam de uma orientação profissional, de um especialista ali. Tá? Então, assim que a gente nasceu, tá? Para as pessoas terem uma obra mais controlada, uma obra mais econômica, uma obra com menos dor de cabeça. O que eu trago, na verdade, são soluções que já existem na engenharia de uma maneira geral, mais ampla, mas não estão em acesso, não são oferecidas para um público que não tem uma renda tão alta. Você não veio inventar roda, né? Nenhuma. Só praticar a roda existente, claro. Exatamente. Não, para que fique bem claro, né? Então... Nenhuma. Não tenho intuito disso. Só quero oferecer, só venho oferecer o que as pessoas não conhecem, né? O que as pessoas acham que não merecem, não precisam, às vezes, né? Então, a gente consegue trazer isso de uma maneira mais acessível, né? A preços mais acessíveis, condições mais acessíveis, para que a pessoa consiga tocar a sua obra e que realmente traga retorno para ela, né? Porque as pessoas, às vezes, têm um terreno, quer construir, às vezes, é o investimento da sua vida, né? E muitas das vezes aquela obra ali, ela vira um desespero, passa a ser uma obra de 20, 30 anos ali, você acaba, né? Ou então, às vezes, tem uma casa de família com problema crônico e não consegue resolver, e a gente está aí para poder ajudar, tá? Nós trabalhamos com três frentes, né? É a parte de projeto, que é o primeiro ponto numa obra, que a gente fala que é o mapa da obra. Sem projeto você não tem um guia, você não sabe para onde ir, vira uma torre de Babel, cada um vai para um lado, você fala uma coisa, o empreiteiro acha outra. Então, o projeto é um acordo que a gente faz, né, para onde a gente vai. Depois tem a parte de planejamento, onde a gente começa a ver quais são as atividades, o que a gente precisa comprar, contratar, separar direitinho. E a última etapa é o acompanhamento da obra, que a gente vê dia a dia as evoluções, resolve os problemas. A obra é uma coisa inconstante, ela muda a todo momento, tá? Não adianta você achar que vai planejar e vai dar tudo certo. Não dá para nenhuma área, nenhuma obra, independente do tamanho. E a gente faz isso no dia a dia. Isso, tá legal? Tá. Show de bola. Acompanha ali a obra, para que tudo que a gente planejou consiga chegar o mais próximo possível ali. E graças a Deus a gente tem tido um retorno muito positivo, eu acho. Show de bola, gente. Estou batendo um papo aqui bem legal com o Thiago Hermínio, da Boa Obra Engenharia. Você pode nos ouvir pelo nosso site, além do nosso dial, né, 87,9, pelo nosso site www.radiorotadosol.com.br e ver ao vivo duas figuras aqui não são muito bacanas, né? Mas o Thiagão é apresentável, né, Patrícia? Nós, Não é? A gente o pessoal já tá está cansado da nossa essa cara cara. de broa nossa aqui, né? Mandar um abração pro pessoal lá na live, a live já tá bombando, tá? O Silas Lima dando bom dia, pessoal da Rádio Rota do Sol. O Cacá Azevedo também dando bom dia, Doutor Cacá. Silas Lima, gente, com a melhor qualidade. E o Cacá Azevedo da Festa Ploc, né? Todo mundo acompanhando. Tô com dor até hoje, Tá Cacá. com dor até hoje aí, ó. Torcilax não resolveu. Gente, então mande suas perguntas aí, tá? Lá na nossa live, suas dúvidas. E também no nosso WhatsApp, que é o 999 39 90 78. Lembrando que o Facebook é o Facebook Rádio Rota do Sol, viu? Rota do Sol, Show tá, de gente? bola. Hoje não tá pelo Facebook do AES. O AES está numa missão, né? Missão, ele tá numa missão externa. Com essa, não vou dizer surto, né? Mas com essa quantidade de gripe que está tendo aí, né, Patrícia? Ele está Tá numa com as duas missão filhas lá lá, no... e nós vamos seguindo Vamos aqui seguindo, vamos com tocando lá. mesa redonda. Tiago, então a boa obra, como é que eu quero construir? Eu te procuro, você vai me dar toda a assessoria ou você vai levantar a minha casa? É isso? Você tem arquitetos, tem construtores, você tem parcerias, é isso? Nós somos uma equipe técnica, na verdade. Então a gente tem uma equipe de engenheiros, equipe de arquitetos técnicos que vão estar fazendo essas etapas da obra, né? Dependendo do que você necessita, qual ponto que você quer. E nós assessoramos o cliente nessa parte de contratação. Nós optamos por não assumir a construção, até para poder fomentar e fazer mais parcerias com os empreiteiros aqui da região. Existem muitas empreiteiras. As empreiteiras, elas, muitas das vezes, não têm esse profissional técnico, né, para poder trabalhar junto com eles, então a gente quis somar. A gente não quis estar competindo, a gente quis estar junto com eles e a gente conseguir fazer uma obra melhor planejada, melhor gerida, para que todo mundo ganhe. A gente acha que
que há espaço para todo mundo. Então, hoje, a pessoa precisa construir, a pessoa procura a gente vai dar a melhor proposta dentro da necessidade dele, né? Muitas das obras, a pessoa vai perguntar, pô, mas por que eu não coloco direto na mão de um empreiteiro, né? Porque eu um pedreiro, direto. A gente fala que compara com um time de futebol, né? Cada um tem a sua função. E os pedreiros, os carpinteiros, pintores, que são os executores ali da obra mesmo, são como os jogadores, né? Fazem ali, desempenham o seu papel, só que precisam das melhores condições para isso, né? Sozinho eles não conseguem tomar algumas decisões. E a gente funciona mais ou menos como uma equipe técnica, ali com uma comissão técnica, que vai dar o condicionamento, as estratégias, que vai bolar os melhores posicionamentos, tá? Então, a gente faz esse jogo acontecer, tá? E o cliente, onde é que entra nessa história? O cliente ele vai ser como se fosse o presidente do clube, ou como o dono do clube, né? Como existe hoje, eu gosto bastante de futebol. Você é sofredor igual a mim, não? Eu sou flamenguista. No momento eu estou sofrendo. Nem tudo é perfeito. Está sofrendo bem. No momento eu estou sofrendo. Não acompanha nosso time. Aqui é 2-1. Vocês são qual time? Meu time ontem empatou. Vascão. Vascão. Pai é vascaíno. Cruz de Malta. Minha esposa é vascaína. Seu pai é uma pessoa sábia, sua esposa também. Ele tentou. Você tem os dois meninos, né? Aí um é Vasco, outro é Flamengo. Como é que Vai ser uma ficou? briga na Vai ser complicado. É democrático. Vai ser complicado. Desculpa, eu te interrompi o raciocínio. Então vamos lá. Mas é isso mesmo, funciona. Eu gosto de trazer essa alusão do futebol, porque o papel do cliente é como se fosse o dono do clube, que muitas das vezes gosta de futebol, mas não precisa entender tudo de futebol, não precisa estar lá jogando, não precisa estar ali na beira do campo, tá? Então ele vai contratar as melhores pessoas, a melhor equipe para poder estar traçando, chegar ao seu objetivo, tá? Então cada um tem a sua função dentro de uma obra, tá? Eu estava ouvindo agora há pouco vocês falando sobre a questão da lei, né, das leis que mudam, a questão do advogado. A gente entende que o engenheiro é como outras profissões, que você precisa de uma especialidade naquele momento, né, pontual. Você precisa de uma parte jurídica, você vai procurar um advogado, você precisa de um médico, você vai procurar um especialista. A orientação necessária para aquilo. Exato. É a pessoa que estudou, o engenheiro também estuda a vida inteira para poder estar trazendo as melhores soluções, as novidades, tá? Não tem só a parte técnica, tem muita questão de gestão de pessoas, gestão de suprimento, né, de estoque, então tem muita coisa ali que o engenheiro traz para uma obra e então o cliente não precisa tocar isso sozinho, não precisa ser um especialista, tá? A gente precisa de ter gente que vai poder ajudar ele. Eu tenho um carro e não mexo a mecânica dele, né? Então é mais ou menos isso que a gente quer trazer para todo mundo. Tiago, e lembrando também a importância aí de ter um acompanhamento, né, profissional da área. Digamos lá, o Rogério vai lá e levanta o prédio dele, levanta, né, o primeiro cômodo, o segundo pavimento ali, fez a casa dele. Daqui a pouco ele já está colocando 2 andares, 3 andares, enfim, sem um acompanhamento técnico, né, sobre sustentação, sobre base. Aí acontece um acidente, né, um desmoronamento. A responsabilidade é do proprietário. Quem que fez a obra? Foi eu e mais o meu vizinho, mais fulano e Beltrano. Tendo o acompanhamento de um engenheiro, tendo um arquiteto, toda uma equipe por trás, conforme você falou, é bem salientar, gente, a gente colocar aqui para vocês, que aí, acontecendo algo, a responsabilidade é do profissional. Porque o profissional ele vai assinar aquele projeto, aquela autorização, né, para poder estar regularizando, sua obra vai estar regular perante aos órgãos públicos, prefeitura, enfim. Então, aconteceu um problema, conforme teve lá, há alguns anos atrás, não me recordo, do prédio do Sérgio Naia, né, lá na Zona Sul, que ele desmoronou aquilo ali, tinha profissionais por trás, profissionais gabaritados, né? Então, quer dizer, não foi qualquer uma pessoa que chegou lá, fez e autorizou. Então, que fique bem claro. E esse mito das pessoas acharem também de que é muito caro. Nossa, é uma fortuna eu colocar um engenheiro para poder, né, um arquiteto para poder tomar conta da minha obra e autorizar. Então, isso daí já é um mito. Não adianta ir pelo barato que vai sair mais caro, né? Exatamente. Você falou 2 pontos importantíssimos, Patrícia. A primeira questão da segurança, de ter um profissional acompanhando ali. A gente teve até casos mais recentes agora, quem acompanha mais ou menos o setor da construção,
Um que ficou bem marcado foi na comunidade da Muzema, ali pertinho das Pedras, que o prédio caiu inteiro, com pessoas abalou os prédios vizinhos, era uma região difícil de milícia ali, não tinha nada regularizado, e as pessoas perderam vidas, perderam os seus imóveis, né? Os vizinhos também sofreram. Então isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. Inclusive esse da Muzema que você bem lembrou aqui, ali foi criado por milicianos, não foi o Rogério que chegou lá e quis fazer, eu comprei esse terreno aqui, vou fazer, não. Foi a milícia que fez os prédios, né, totalmente irregular, a moda, como eles falam, a moda bambu, né, ou seja, gente, de qualquer maneira para poder revender e fazer o dinheiro deles com... Ali a gente tem a figura da milícia, mas existem outros lugares que a figura é outra. Que acontece do mesmo jeito, que invade, que constrói, faz de qualquer maneira e depois vende uma embalagem para o cliente ali que acaba comprando. Todo mundo tem necessidade de morar ali. Só que isso é muita responsabilidade, isso é muito sério, né? Acidentes acontecem e tem também a questão de saúde, né? A gente passou por uma pandemia agora de coronavírus, mas tem alguns pontos que a gente tem lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que existe um índice muito grande de tuberculose por causa de falta de circulação, falta de iluminação. Hoje em dia você tem muitas crianças com problemas crônicos por causa de umidade dentro de casa. Isso tudo a gente pode ajudar a solucionar, entendeu? Porque isso se pensa antes de se construir a casa, né? Antes de você fazer de qualquer maneira. Então, isso é importantíssimo. A outra questão que você falou foi com relação aos custos, né? Que há esse mito, né, de ser um alto custo. Pra vocês terem noção, a parte de projeto e planejamento, a gente oferece aos nossos clientes, elas custam hoje 5% do valor total da obra. Uma obra, a gente tem um indicador da construção civil que é medido mês a mês, e no estado do Rio, uma obra de baixo custo, ela está R$ 2.100 o metro quadrado. Ou seja, uma obra de 100 metros quadrados já está custando R$ 210 mil. Isso a gente traz para o cliente na primeira conversa, porque muitos não têm noção do quanto vai custar aquela tua obra. Às vezes um profissional dá um valor de mão de obra e o cliente não sabe quanto vai gastar no final. E aqui aí vira aquelas obras que viram 2, 3 vezes o valor do inicial. Então, é um custo alto, né? Material, mão de obra, um custo alto. E a parte de projeto de planejamento é um valor pequeno. O acompanhamento é um pouquinho maior, porque você tem um valor ali, uma quantidade de horas que você acompanha dia a dia ali, e tem a parte também de reorganização. Só que a principal economia é na falta de nada, você não evitar gastos, né? Evitar gastos desnecessários, fazer retrabalhos, perda de material, perda de tempo. Então, o que se é gasto no acompanhamento da obra, no controle da obra, você ganhou na parte de economia de material, na economia de coisas que não deveriam ser refeitas. Tá? Então é isso. São várias áreas que a gente pode ajudar, vários problemas que a gente pode sanar. Inclusive aqui a gente tem uma região de muito alagamento, a gente tem uma região que tem muitos deslizamentos. Então, quando o cliente consegue procurar a gente no início da obra, a gente já vai dar as melhores soluções para ele. Tá? Se for uma área que não pode ser construída, a gente vai dar essa orientação inicial. Aqui você corre o risco de construir e desabar, porque o terreno não é propício, teremos que fazer uma base muito mais forte de sustentação. Isso tudo é orientado por vocês. Eu queria te fazer uma pergunta, voltando ao assunto que você falou desses valores de uma casa de 100 metros hoje, de acordo com as pesquisas, dados estatísticos, na realidade, ficaria em 210 mil. Vamos lá, uma obra que você, de 100 metros, com arquiteto, engenheiro, assim, com todo o planejamento, você faz ela por 210 mil. Sem o planejamento, muito provavelmente você vai estourar esse orçamento demais, né? Os dados trazem... A obra planejada, ela se torna mais econômica financeiramente, porque não há desperdício de material. Você, de repente, faz uma parede que, opa, isso aqui não dá, vou ficar sem ventilação, tem alguma coisa assim. Vai ter que refazer. Dá um feedback. Quantas vezes você... Daqui a pouco a gente vai fazer algumas perguntas que já estão chegando. Já tem perguntas na live lá, gente. Pode perguntar. Por enquanto, tranquilo. Pode perguntar. Isso é meu dia a dia, gente. Claro. É tirar as dúvidas, né? Exatamente. A minha melhor parte do meu dia é estar trazendo solução, estar tirando essa dúvida do cliente, trazendo tranquilidade para ele poder tomar a melhor solução, a melhor decisão para a sua solução. Então, pode mandar sim, gente, tá? Então, o maior gasto numa obra são os retrabalhos e desperdícios de materiais, tá? A gente tem uma estatística também,
que 30% dos custos da obra é com desperdício e retrabalho. Só que tem um detalhe, esses dados, eles são levantados em todas as obras do Brasil. E as maiores obras... Vamos lá, só para a nossa audiência entender. Retrabalho, você levantou uma parede, ficou errado, Tem que você derrubou. Fazer de novo. Refazimento Fazer de novo. Isso. E não só isso. É muito comum isso em obra não planejada. Exato, mas não só isso de você derrubar uma parede inteira. Às vezes Não, eu estou chegando ao extremo, né? Mas... Às vezes você faz, por exemplo, uma estrutura, um pilar, viga, e quando você chega, você faz impulso, faz pintura, quando você chega lá, tem que passar o cabo do telefone na internet. E aí você tem que quebrar todo aquele acabamento para chegar e fazer aquela instalação. Às vezes acontece que você tem que quebrar uma estrutura que deveria ser reforçada, você está fragilizando ela. Então, é uma série de trabalhos que você tem ali. Então, esses dados que são trazidos no setor da construção, 30% do valor dos gastos da obra são de retrabalho e desperdício. 30%. Porém, esses dados, eles são referentes a todas as obras do Brasil. E a maior parte delas, de volume, são obras de infraestrutura e obras industriais. Como eu falei, o setor residencial, principalmente aqueles que vão construir uma família, uma casa para uma família, ou para pequenas kitnets, né? São setores que não são vistos, não entram na estatística. Então, se nas obras industriais a gente já tem 30%, imagina o tamanho de perda que a gente tem nas obras pequenas. Tá? Então, é bem comum eu ouvir falar dos meus clientes de ter uma obra que custou o dobro do preço inicial. O triplo, às vezes, chega do preço inicial. Tá? Tem uma outra estatística que eu gosto de trazer também. No ano passado, o Instituto Datafolha, junto com o Conselho de Arquitetura, fez uma pesquisa com os brasileiros sobre o setor da construção civil. E 82% dos brasileiros que já fizeram obra falaram que nunca procuraram profissional. Profissional que eu digo, profissional habilitado para fazer esse controle de gestão da obra. Tá? E imagina, adivinhem vocês qual é o resultado disso, a satisfação do cliente. Um grande índice é de insatisfação, de ter uma experiência ruim, de ter perdas. Entendeu? Então, essa imagem que existe de que obra é uma coisa fácil, todo mundo faz, é uma ilusão. Tá? A gente faz obras pequenas, por exemplo, que a gente tem 50 itens para poder administrar. E quem já teve obra sabe que às vezes aquele um item para a sua obra. Né? Então, às vezes o cliente, às vezes o pedreiro não consegue gerenciar isso, é muita coisa que você tem que... Às vezes são mais de 100 atividades que você tem que planejar. Você vai fazer uma estrutura de concreto, você tem que comprar a forma, você tem que preparar a forma, você tem que travar a forma, você tem que preparar a armadura. Então não é só chegou lá e fez a concretagem, né? Então, agora ele me mostrou o porquê que nós, né, pedreiros, ajudantes de pedreiro, que a gente é tudo, né? A gente é engenheiro, a gente é arquiteto na nossa casa. Sim. Por que a gente fala assim, mas gente, quem está acompanhando pela live aí sabe disso, quem está nos ouvindo pelo DAI, nossa, eu planejei, eu achei que eu ia gastar X e gastei Y. A obra não acaba, está parecendo obra de igreja. Por quê? Você não está apto, não é? A fazer aquele orçamento do que você vai gastar, exatamente isso. É o achismo, eu acho que um saco de cimento dá para me fazer isso. O que eu vou te falar, tem uma pergunta do Dr. Silas aqui que é pertinente com isso. Na realidade, o pedreiro, vou botar aqui o profissional, o que ele faz? Se ele te der um orçamento de todo o material que vai fazer, você não faz a obra. Não faz. Não faz a obra. Ele te fala assim, ele calcula, ele sabe que para fazer isso aqui ele vai gastar 10 sacos de cimento. Ele te pede 5. Meio caminhão de areia, uma carroça de areia. E se ele tiver um orçamento, aquele valor for lá em cima, você vai falar, eu não faço. Não vou fazer. O cara é careiro. Então aí você cria essas fake news, né? Por falar em careiro, essa resposta, uma pergunta do Dr. Silas Lima aqui. Mandar um abraço também para Ana Patrícia Gomes. Obrigado, Ana. A live tá bombando. Tá. Por que a mão de obra de construção civil aqui na região, na área, ele fala na área, né? É tão sem um padrão financeiro e geralmente acima dos valores de outras áreas. Não há um nivelamento dos valores. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, né? Você pede para fazer esse quadro aqui, chega um profissional, te cobra 5 mil, aí o outro te cobra 1.000, daqui a pouco o cara te cobra 2. Por que não tem? Porque existe uma tabela padrão no Brasil inteiro, ou não? Não existe. Cada um cobra aquilo que acha que tem que cobrar.
Não existe uma As diárias, a gente chama de diárias Isso, aqui, né? Não existe uma tabela padrão, né? A gente tem os sindicatos que eles vão, quando você faz uma contratação, formal, né, na carteira assinada, você tem um salário mensal, né? Só que dentro desse salário existem os encargos trabalhistas, né? Se você vai pagar o INSS, você vai pagar o almoço, você vai pagar o uniforme, né? Os EPIs. Então isso é determinado pelos sindicatos, tá? As diárias não existe um padrão assim, né? Existe a demanda e a procura, a oferta e a demanda. A oferta e a demanda. E então cada profissional vai colocar o seu valor, tá? Então, às vezes já acontece, né? Acontece nas nossas obras, a gente vai cotar às vezes o profissional. Já aconteceu de um dar 2 mil para fazer uma pintura, outro 5, outro 10. Tá? Isso tudo depende também de uma outra questão que geralmente o cliente não consegue falar, que é determinar o escopo. O que exatamente você quer? Quais são, na verdade, as implicações que vão ter no trabalho ali, as dificuldades que ele vai ter e o que ele realmente vai executar, quais são as ferramentas. E aí, quando você tem um profissional, às vezes, sem experiência, o profissional ele não tem noção do tamanho do trabalho e, às vezes, ele dá um valor barato, tá? Às vezes, ele dá um valor muito abaixo e quando ele vai... Ou ele superdimensiona, né? Exatamente. Isso Porque ele não tem parâmetro, né? Ele não consegue visualizar o tamanho do serviço. O tamanho do serviço, tá? Eu não acho que a maldade, na maioria das situações, eu acredito que não acontece. Ele se protege. Ele tem uma certa proteção, só que ele também tenta acertar, cara. Ele também tenta acertar, ele quer ser justo com o cliente, até porque muitas das vezes o cliente contrata por indicação, então aquilo dali vai servir para uma outra indicação de obra. Só que, vamos lá, olha o papel do pedreiro dentro de uma obra. A pessoa vai, eu quero construir uma casa, tem um terreno aqui de 10 por 30, com 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha, gourmet, e leva o pedreiro lá no terreno e pede um orçamento para ele. Primeiro o cliente, o pedreiro ele tem que interpretar o que o cliente quer daquela cabeça, onde ele vai se encaixar. Então aí é a primeira função que ele assumir a mais do engenheiro e do arquiteto ali. Primeiro do arquiteto ali que faz essa disposição. Depois ele vai ter que quantificar esse material para o cliente, né? Então ele tem que saber quanto se gasta de cada material. Areia, pedra, cimento. Olha só, como ele vai ficar ficando complexo, né? Quanto se gasta de cada material, em que momento da obra que o material tem que estar ali, tá? E depois ele tem que contratar pessoas. Então ele tem que contratar um ajudante, um carpinteiro, então ele já passou a ser um gestor de pessoas, tá? E aí depois, durante a obra, ele tem que se comunicar com o cliente, às vezes ele tem que pegar material na loja de material de construção. Olha a quantidade de funções que o pedreiro assume. Uma única pessoa. Entendeu? Como é difícil. Sem o devido preparo. Exato. Né? Ele não é... Ele é o Gabigol, ele é muito bom ali, quer dizer, agora o Gabigol está até em baixa, ele daí deu um exemplo com o Pedro, né? A função dele é fazer gol. Pode ser o Pedro Raul também. É o Pedro Raul. Só não pode ter pênalti. Puxa a sardinha para o nosso lado. Olha só, para democratizar, Guilherme, como é que é? O Germancano, pode ser. Tá bom, o Cano tá muito bem. Para a alegria dos tricolores. Tá muito bem. Então o papel dele qual é? Fazer gol, cara. Entendeu? Então você tem que botar a bola ali no pé dele, dentro da área, você tem que dar as condições para ele poder fazer gol. Aí você começa a falar assim, Cano, olha só, você tem que estar lá no goleiro, lá, falar para ele se posicionar na hora de bater a falta, e depois você tem que voltar lá, e aí você tem que, antes do jogo, tem que distribuir a chuteira para todo mundo, né? Pagar o salário. Imagina, cara. Então, cada um tem a sua função legal. E muitas das vezes até o cliente compartilha dessa função com o pedreiro, né? Então os dois ali naquela areia movediça ali, os dois se perdendo e acaba se desentendendo, né? Sem ter os dois a habilidade mesmo de conseguir gerir tudo ali, né? O cliente às vezes é um comerciante, às vezes é um médico, às vezes é um funcionário público, tem filho, tem um monte de coisa que tem que resolver e tem que estar ali pensando no que vai precisar na obra amanhã, na obra não parar, né? Então, isso aí que a gente quer trazer consciência, né, para as pessoas. A gente está aqui para poder ajudar. Show de bola. A gente tem gente na live, tem gente no nosso Instagram também. Na live, o William Olímpio da Silva. Tive o prazer de trabalhar com esse excelente profissional. E também a Mariana Ribeiro, que eu não sei qual é o zero dela, do filho do Aécio Ribeiro.
tá ligado na É a gente. número 4 do Oeste? Não sei, é Mariano Ribeiro. Eu acho que é a 4 que ele fala. Ele tem 4 filhos, né? É. Obrigado aí, William. E um abraço a todos os encarregados. Ô, Rogério. A gente tem uma pergunta do nosso zap, é o que você vai ler aí? O Léo Pig está falando aqui, ó. Tiago é um profissional incrível. A entrevista com ele está sendo incrível. Obrigada aí, tá digitando mais aqui. Participem aí conosco, Tá, gente. tem também aqui o Cleto, ele tem uma pergunta, mas antes ele gostaria de parabenizar a vocês da rádio pela entrevista e pelo serviço social que vocês prestam à sociedade. Esse é o nosso papel enquanto rádio comunitária, trazer para as pessoas, a gente até falava isso em off, Tiago, acho que a gente falava no ar, né, não me lembro, não são só as autoridades públicas que a gente traz, né? Nós temos vice-prefeito de Angra, o prefeito de Paraty, alguns secretários. A gente já trouxe profissional da área de saúde, né, a doutora Ana Patrícia, a dentista, a doutora Nilta, trazendo pessoas que contribuem para a evolução da sociedade, para trazer essa dúvida. E o Tiago é uma dessas pessoas, né? Então, Cleto, esse é o nosso papel, viu, filho? E a gente agradece e manda pauta. A gente fala muito com as pessoas, manda pauta. Eu queria falar com um cara da saúde, Queria falar com um arquiteto, enfim, com alguma coisa a gente corre atrás, né? A nossa função é correr atrás. Eu gostaria de parabenizar o engenheiro Tiago pelo profissionalismo e todos os esclarecimentos. Ele faz uma pergunta, eu acho que vou fazer ao vivo. Você responde para ele como é que fala, no direct, né? No famoso direct. Ele quer saber se a sua empresa, Boa Engenharia, cobra pela visitação in loco, ou seja, no local, né? Da viabilidade da intenção de projeto futuro de uma edificação. Boa pergunta. Cleto, eu vou, não sei se você vai falar. Posso responder. Tá bom, tá joia. Ótima pergunta. Qualquer coisa depois a gente passa o seu contato para ele. Não, eu conheço o Cleto. Cleto é o fiscal da ETN aqui em Mambucaba. A gente teve muitas relações boas durante esse meu período aqui trabalhando na usina. Até hoje tenho contato com todo mundo, a gente visita. Toda vez que eu vou nas vilas, a gente encontra o pessoal que eu trabalhei, a gente tem contato, tem muito carinho. Também aprendi e aprendo com ele todos os dias. Eu sou humildade, que eu tenho a humildade que eu sou sempre um aluno, estou sempre nessa posição de aluno. Então, eu agradeço muito pelo período de experiência com todos eles, tá? Com relação à cobrança, nós não cobramos visita à obra. Nós não cobramos por quê? A visita da obra, ela é para a gente entender o que o cliente realmente quer, tá? Então, a gente só cobra quando a gente dá a solução. Então, não tem o porquê, não enxergamos, durante todo esse período de experiência, nós não enxergamos um porquê de você cobrar por uma visita. E às vezes você vai lá, eu sei que tem engenheiros que vão criticar aqui, que cobram as suas horas de consultoria, né? De 1 hora de visita e tal. Só que na boa obra a gente não faz isso. A gente vai na obra, muitas das vezes o que o cliente acha que quer, não é aquilo que ele precisa. Tá? Então a gente vai esclarecer isso. E trazer outras opções. Exatamente. Eu já fui, vou trazer um exemplo de um cliente recente. O cliente ele tinha um terreno aqui no Parque Mambucaba e pediu para a gente fazer um projeto de sapata, locação de sapata, para poder puxar a obra dele. Eu falei assim, ótimo, legal, a sua preocupação. As sapatas, elas são a primeira, é o que vai dar base para a sua estrutura toda, né? Você vai construir 2, 3 pavimentos. Só que não adianta você fazer um projeto de sapatos se você não tem um projeto arquitetônico. Senão você vai acabar tendo um pilar no meio da sua sala, entendeu? Então, aquilo que você acha que precisa, não é necessariamente o que vai te trazer a solução. Então, nessa visita inicial, a gente tira essas dúvidas, faz esses esclarecimentos. E os clientes, muitas das vezes, a gente teve uma recente também, que a gente trouxe mais ou menos o cronograma do que seria a obra dela, do passo a passo, e quanto seria o valor da obra. E a cliente, nossa, eu não imaginava que seria isso. Mas esse valor ninguém nunca me deu. E vai me ajudar agora eu poder me planejar, a fazer essa obra em etapas, daqui a algum tempo, a gente vai se falar, mas se eu entrasse agora nessa obra, eu ia não ter compromisso com vocês, entendeu? Então é isso, a gente está ali para poder ajudar, tá? Então não cobramos a visita inicial. Gente, 10 horas e 39 minutos, estou batendo um papo muito legal, viu? Parabéns, Thiago, pela entrevista, pelo clareza de esclarecimento. Opa, clareza de esclarecimento é bom, hein? Pelos seus esclarecimentos, né?
Fala pra gente como é que o pessoal te acha, Instagram, site, se você quiser passar o zap também, fica à vontade, não necessariamente tá bom. Nós estamos presentes no Instagram, através do perfil @boaobra_engenharia. Lá a gente traz dicas, a gente traz nosso dia a dia da obra, tá? Então a gente está presente no Instagram. Nós temos um site também, www.boaobraengenharia.com.br, tá? Ele vai trazer um pouquinho mais do nosso histórico, das obras que a gente fez, a gente consegue carregar um pouco mais lá. E o meu WhatsApp, eu abro sim, é 21, trouxe meu número para cá, mas 21 98167 4480. A gente funciona no horário comercial. Poderia repetir? 21 DDD, tá? 98167 4480. Tá? Se você pode nos contactar, a gente atua tá em diversas frentes. Se demorar um pouquinho pra a gente vai atender vocês com certeza. Mas lá a gente tira essas dúvidas, explica como a gente pode ajudar, então estamos abertos aí a todo mundo. Show de bola. Você sabe que esse mito de que o engenheiro, o arquiteto da obra, que meu retorno está meio cara, isso acontece aqui com a gente na rádio. Tem gente que acha que anunciar na rádio é aquela coisa absurda, né? Uma rádio comercial até realmente né? Se você procurar uma rádio, uma televisão, mas aqui as rádios comunitárias têm esse padrão de valor baixo, porque o objetivo é atender a Boa Obra Engenharia, né? O mercado da 26, a padaria e tal. Depósito do dente. É isso aí. Então, claro, a gente tem clientes grandes, né? Porque faz parte, mas o objetivo também é para atender a comunidade. O princípio do da criação da rádio comunitária é isso, né? É atingir esse pessoal. Então, agradecer aqui o Cleto, que mandou minha pergunta. Você falou do Léo Pig, já falou, pois né? O Léo Pig está falando Léo assim, Pig Brothers. manda um abraço aí para o Thiago, fala que é o Léo Pig Brothers. É isso um abraço, Léo, esse também é um irmãozão aí que a gente fez na usina. Esse é o do trailer? É o do trailer. Que faz, rapaz, muito bom o lanche dele. Eu tô com água na boca, ainda não fui lá buscar em Paraty. Aí, né? Léo, a gente tem que degustar, porque esse é bom mesmo. Muito bom. Né, Rogério? Manda lanche pra nós aí, pra gente poder estar falando aqui. As pessoas que eu conheço que já foram e que tiveram o prazer de comer, elogiaram muito mesmo. Eu super indico, tem vezes que eu vou com a minha família para Paraty com o objetivo de comer um lanche do Big Brother. Um garoto sensacional, muito. Ele é morador aqui no Parque Moncal. Morador aqui, ele tinha um Pig aqui e aí transferiu para Paraty. Sensacional o lanche dele, sensacional a ideia do restaurante, a temática e tudo. Quem não conhece vale a pena. Um abraço, Léo e Mari. Tudo de porco, viu, Patrícia? Tudo. Chique. Não tem de picanha, não? Não, só porco. É o meu preferido. De picanha. O pessoal fala que realmente é muito bom Será mesmo. que a gente consegue comer um lanche de picanha? Sabe aquele padrão Flamengo 2019? O 2019. O 2019. O pessoal fala muito bem. Parabéns, então, Léo. Eu não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar muito, né, dos produtos dele lá de Paraty. Então, gente, e falando aí, se vocês quiserem continuar mandando perguntas aí, né, posteriormente aí, tanto no nosso WhatsApp quanto na live, depois nós passaremos aí ao Thiago e ele vai responder a vocês também. Uma pergunta que acho que a população faz. O que é melhor para você, engenheiro, ou o arquiteto em tanto, mas o engenheiro, pegar uma obra do zero ou aquela obra que já toda torta? Sem dúvida nenhuma. Cheia de puxadinhos. Mas é possível às vezes consertar algumas obras, né? Mas é muito mais trabalhoso você consertar do que você fazer certo desde o início. Inclusive custoso, né? Muito mais. E depois a culpa vai ser do engenheiro. Aí contratei o engenheiro, paguei caro para ele fazer isso daí. Porque você tem que desconstruir para depois reconstruir. Em alguns casos, né? Você tem que entender o que você pode aproveitar ou não pode aproveitar, o que a pessoa queria fazer. Então, é muito difícil mesmo, mas a solução. Na engenharia, o pessoal estava construindo a ponte de Niterói na década de 60. Na engenharia, tudo é possível, né? Só que o que vai afetar são os recursos, né? A quantidade de tempo, de dinheiro que você vai ter. E a nossa ideia é ter o menor gasto de recursos possível. Então, quanto mais você puder começar certo, vai ser melhor para você. Mesmo que você faça em etapas, a obra é custosa, a obra é trabalhosa, você não precisa para qualquer uma pessoa, para todos, entendeu? Você
não vê grandes obras sendo feitas de uma tomada só, né? Então, o importante é você estar planejando, consigo fazer esse ano até tal ponto. Perfeito, vai ser bom para o cliente, é bom para o construtor, é bom para a gente, porque o setor, ele fica com a imagem ruim quando você tem uma obra paralisada, quando você tem uma obra inacabada, é ruim para todo mundo, não fica legal. Então, assim, quanto você puder começar o certo, é melhor para todo mundo. É assim que a gente começa com nossos clientes. É uma coisa com qualidade, né? Qualidade e segurança. Deve ser uma coisa muito pessoal. E o Léo Pinho fala assim, e vou colocar Sandy Júnior em homenagem ao Thiago. A gente teve que levar as esposas do senhor Sandy Júnior. Tá explicado então, Léo. Tá explicado. Mas, Rogério, é muito bom a gente ter esse bate-papo aqui com o Thiago. As pessoas estão gostando muito. Vai ter que vir mais vezes aí, viu, Thiago? Porque eu sei que isso daí vai explodir, as pessoas vão fazerem perguntas. E nada melhor do que você estar aqui ao vivo para poder estar tirando todas as dúvidas aí. Eu queria trazer uma novidade, né? Fica à vontade. Na verdade, a gente sempre teve a visão, eu compartilho com outros empresários aqui da região, de que há uma dificuldade muito grande do setor da construção, da mão de obra, né? Muitos empresários aqui da região têm dificuldade com mão de obra para contratar, para poder estar fazendo o serviço da forma que gostaria. E a gente resolveu fazer um evento para poder fomentar a mão de obra local, tá? Então em janeiro a gente fez o primeiro evento lá no Loja Material de Construção do Guedes, talvez aqui da região também. E foi ótimo, foi muito bem aceito pelos empreiteiros. E agora a gente vai montar um calendário anual para poder a gente estar se ajudando, né? Trazendo capacitação técnica, né? Montando oficinas. A Boa Obra ela participa de um programa do Instituto Gênesis, da PUC, que ela tem a intenção de diminuir, fomentar empresas que têm um impacto socioambiental, ou social ou ambiental, ou os dois, na região. Então nós fomos selecionados no final do ano passado, foram quatro empresas, nós fomos selecionados, estamos fazendo parte desse programa. E o principal intuito do programa, da Boa Obra nesse programa, é de estar conseguindo estruturar um projeto de capacitação, um projeto de valorização da mão de obra local. Tá? Então, a gente ainda está no início, nos passos iniciais, tá? Mas a primeira tomada é esse calendário anual. Inclusive, eu vou pedir para os nossos ouvintes aí, a gente vai criar um formulário essa semana para as pessoas poderem conversar com a gente, explicar o que elas precisam, o que elas querem, se isso faz sentido, né? Para a gente poder fazer um formato de capacitação que seja atraente para todo mundo, né? Então, essa semana a gente vai ter um link lá no nosso Instagram, na nossa bio do Instagram, peço a todos para poder participar e juntos a gente consegue construir um setor mais forte. A Boa Obra, ela contrata profissionais da área como pedreiro, como ajudante ou não? Somente o arquiteto e o engenheiro para poder estar? Isso. Atualmente a gente não tem uma equipe de engenharia, uma equipe de obra, na verdade, uma equipe técnica de engenharia a gente tem. Porque, como eu falei, a gente preferiu trabalhar em parceria com os empreiteiros que já estão aqui na região, já conhecem a realidade. Já tem essa equipe, né? Exato, já tem esse know-how aqui. A gente tem uma dificuldade como eu falei, de oferta também, são poucos profissionais, por isso que às vezes os preços ficam um pouco mais altos do que a média, tem uma dificuldade de locomoção. Então a gente trabalha em parceria com esses empreiteiros. A gente planeja a obra junto com o cliente. Nesse planejamento de obra a gente faz cotação com 3 empreiteiros, tá? E aí a gente faz uma seleção junto com o cliente. Olha, esse empreiteiro, o cliente ele tende a fazer a seleção somente por preço. Menor preço é o que ganha. Só que a gente faz essa assessoria a ele ali, que nem sempre é só preço. Às vezes tem uma experiência, uma qualidade melhor de outros trabalhos. Tipo de obra, inclusive, né? Exato. Às vezes é uma obra só de acabamento, não é uma obra... É um know-how ali, o que o empreiteiro tem mais experiência, então a gente faz essa assessoria. A gente teve já 3 experiências aqui na região, recentes agora, nesse formato, deram muito certo. E assim, a gente está junto com eles. Então, não existe contratação direta, mas indireta. Né? Então, a partir do crescimento do número de obras, a gente consegue estar ajudando mais gente também.
Que legal. Então, como a gente explicou, a obra não é uma construtora, ela é uma consultoria que ajuda A desenvolver. desenvolver o projeto da obra, né? Isso. Ela, Você senta com o cliente, por exemplo, que normalmente o cliente ele vai te levar um papel lá com a plantazinha que ele quer, não é isso? Aí dali você Faz começa junto com o quadradinho. arquiteto, exatamente, né? Quarto, sala, varanda. Isso, O que é importante, você falou uma coisa que a gente não presta muita atenção, né? Eu quando fiz a primeira parte da minha casa lá onde eu moro, em 1998, isso, eu tinha um amigo engenheiro lá de Volta Redonda, ele veio aqui e me ajudou, ou seja, aquela parte que eu fiz até hoje nunca mais deu problema, porque ele planejou tudo, fiação, dimensionamento de fio, falou, Rogério, não economiza não muito. vale a pena economizar. Porque é uma coisa que é sua casa, você vai alugar, não vai revender, não. Então, ad eterno, você nunca tive problema de hidráulica, os puxarinhos depois que começaram a dar problemas. Enfim, todo esse planejamento, porque o que ele falou, você vai passar um fio de internet aqui, você tem uma ideia de passar um fio de internet ou de TV a Já cabo, deixa enfim. preparado. E hoje não, o cara faz, aí depois tem que quebrar, vir por cima do telhado, quando é possível vir por cima do telhado, enfim, cria custo que você depois não adiciona à sua obra. Né? Mas o problema, Rogério, é que às vezes, é como ele falou aqui, né? E essa é a dúvida da maioria dos ouvintes. Geralmente a pessoa não tem dinheiro suficiente para fazer uma obra do jeito que ela quer, do sonho que ela quer. Então ela economiza de um lado para sobrar para ela fazer do outro. Entendeu? Ah não, nossa, eu estou fazendo aqui o quarto, mas espera aí, eu tenho que arrumar o banheiro, eu tenho que fazer isso. Então eu vou deixar de fazer isso no quarto agora, porque é para sobrar para o banheiro. Depois, lá na frente, quando eu tiver com o dinheirinho sobrando, eu venho aqui e refaço. É assim. Mas por isso que a obra planejada é muito melhor. É. Ele vai sentar com o arquiteto e o engenheiro e falar assim, olha, para mim hoje comporta fazer um 4x4 com um banheiro, só isso. Ele vai planejar e falar assim, mas você pretende construir em cima ou para frente? Tá, então olha, já deixa o ferro da viga para cá, que você sabe que vai sair, já deixa a tubulação, não quer fazer uma cozinha, um adicional lá, já deixa uma tubulação pronta. O engenheiro e o arquiteto ajudam muito nisso, né? Muito. Vocês entenderam Na vida exatamente, futura, né? E na tomada de decisão durante a obra mesmo, na escolha de materiais, né? Às vezes a internet ela traz uma gama de soluções, né? A pessoa tem inspiração ali e às vezes quer ter uma cozinha harmonizada, com um móvel planejado e quer economizar na fiação. Né? Então a gente toma essa decisão, ajuda o cliente a tomar essa decisão, quais são os pontos que vale a pena economizar, tem pontos que sim, vale a pena a gente reduzir um pouquinho de qualidade, um pouquinho de garantia, para poder ser tomado ser valorizado ali na frente. Só que isso tem que ser pensado antes, porque quando é pensado em cima da hora, dá problema, você vai ter mais dor de cabeça, mais custo, entendeu? E os personagens não vão se conversar, não vão se falar, entendeu? Então, além desse ponto que a gente faz do projeto de planejamento, também é muito crucial o nosso acompanhamento no dia a dia da obra. Porque, às vezes, as ideias surgem durante a obra. Né? Então, a gente revê aquele planejamento lá que a gente fez e avalia o que dá para a gente Pode começar de um jeito e terminar até de outro. Pode, o planejamento não pode ser engessado. Só que cada mudança tem uma consequência. Então, a gente tem que revisitar o que a gente planejou lá atrás, quais são aquelas consequências, o que vai afetar, se pode retirar ou não. E aí a gente tem mais previsibilidade do que vai acontecer. Tá? Os resultados são mais previsíveis. Tá? Então, esse acompanhamento nosso, em todas as etapas da obra, é essencial. É isso. Aconteceu uma coisa com a gente aqui, Rogério e Patrícia, a gente fazia no início só projeto, e aí o cliente, a gente fazia todo o projeto, fazia o projeto elétrico, hidráulico, estrutura, arquitetônica, e aí o cliente falava assim, para quem que eu vou dar essa obra agora? Como é que a pessoa vai entender? Como é que a pessoa vai tocar? Os empreendedores entendem, mas a gente participou desse processo de elaboração. E aí que a gente adicionou esse elemento de acompanhamento de obra. E aí casou. E aí a gente conseguiu fazer com que o que a gente tinha previsto de acontecer realmente virar realidade. Então, esse acompanhamento dia a dia é essencial. É essencial para a gente poder ter os resultados que a gente quer. Show de bola. 10 horas e 55 minutos, chega no finalzinho, meu amigo Thiago. Foi pouco, né? Foi pouco. Foi pouco. Podemos remarcar outras aí. Podem, fico à disposição. Adorei o papo. Cheguei nervoso aqui, na rádio. Vocês
são sensacionais. A gente serviu um vinho para ele. Um vinho branco aqui, ó. Ficou calminho, né, Rogério? Bem branquinho o vinho, gente. Sem gosto, sem gosto. Servimos para ele água que o passarinho bebe. Mas a gente botou umas gotinhas de calmante. Você não percebeu, né? De Rivotril. Fiquei bem tranquilo, vocês são sensacionais. Tiago, obrigado. E eu fico à disposição realmente, tá? Acho que tem muito assunto que a gente pode ajudar. Que a gente pode vasto, fazer, né? É vasto. Muito vasto. Se quiser, os ouvintes quiserem trazer dúvidas, quiserem a gente trazer outros momentos. Eu vou só fico à fazer um disposição. comparativo aqui, gente. De repente até ruim pra caramba, mas vou fazer, né? Jeito Patrícia Costa de ser. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou comprar aquele piso ali pra pôr na minha casa, que ele além de bonito, ele é barato pra caramba. Ah, não vou comprar aquele outro ali, que ele é mais caro. Gente, é igual a carne. Você compra carne de primeira e de segunda. É mais ou menos isso aí. Você vai colocar olha o que danado o pedreiro fez, não colocou o piso direito, não gastou a argamassa direito, ao rejunte que o cara colocou. É a qualidade do material. Então, você que não tem entendimento, você tem que procurar um profissional da área, ou então você já paga mais caro. E olha, às vezes você pagando mais caro, você pode pegar um profissional que também não saiba executar o serviço, não é? Igual você colocar um piso de segunda, vem um outro lá, não, eu quero colocar porcelanato na minha casa. Cada material tem sua necessidade de técnica, né? Técnica. E assim. Gasto do material em si. E cada material é apropriado a um momento da obra. Às vezes você pode até usar um material de segunda, sim. Só que você tem que saber aonde que aquilo ali pode ser utilizado para que você não tenha problema futuro, para que não tenha que ser refeito, para que você não tenha dor de cabeça. Então, precisa trabalhar estrategicamente. Exatamente. É isso aí, Rogério Carvalho. Show de bola. Tiagão, obrigado mais uma vez. Vamos repetir a rede social, site, telefone, para o pessoal fazer o contato com você. E depois a gente vai deixar agendado aí uma segunda, né? Uma segunda entrevista com o Tiago daqui um mês, mais ou menos, 2 meses. A gente vai mantendo contato. Eu acho importante, né? A gente está trazendo. Sempre que você tiver novidade, quando você tiver, se você falou de um calendário, isso está sendo elaborado. Isso, a gente ainda está montando, né? Quando você tiver, é só com voltar aqui. certeza, a gente traz aí, vai ser muito importante para o setor da construção civil aqui do Parque Mambucaba e região, e eu vou estar trazendo para vocês sim. Se você quiser passar em contato para uns arquitetos queiram também trazer aqui, porque o arquiteto também é importante, né? Tão importante quanto o engenheiro na obra, porque é ele que planeja, né? Junto com o engenheiro. É um trabalho em parceria, né? Um trabalho, eu digo que é um trabalho em conjunto, né? O arquiteto e o engenheiro se complementam na obra, e não existe conflito, né? O conflito existe até com a esposa, com todo mundo em casa, mas faz parte. Até porque para você assinar, você tem que confiar muito no seu arquiteto. Porque você assina o que ele desenha. Todo mundo ali, a gente trabalha em conjunto, em parceria, tá? Então eu vou deixar minhas redes sociais, o Instagram é @boaobra_engenharia, tá? Pode nos seguir lá. E o nosso site é www.boaobraengenharia.com.br. O WhatsApp é 21 DDD 981674480, de novo 21 981674480. Esse WhatsApp é seu, pessoal? É meu, pessoal. Olha aí, gente. Que bacana, né? Todos os entrevistados aqui estão deixando o WhatsApp pessoal. Gente, mas também não é para ligar 10 horas da noite, não, né? Para falar. Eu tenho um. Doutor, você me ajuda aí, doutor. Doutor, minha parede está despencando, não anda com rachadura. Dependendo da urgência, a gente vê. Sim, mas tem assuntos que podem deixar para o horário comercial. Eu queria mandar um beijo para minha esposa, que faz aniversário amanhã, a Natália Macedo. Opa, parabéns. Eu vejo a esposa fazendo hoje, a sua esposa amanhã, que bacana. Ela trabalha no módulo 2. 2 é o aqui da rua 18? Não, não é 18 não, acho que é aqui paralela. Tá, sim, da José de Andrade Sampaio, perto da escolinha, da escola. Isso, perto da escola ali, eu trabalho lá no módulo 2, e tá fazendo aniversário amanhã. Um beijão pra ela, saúde. E sucesso sempre. Isso. Obrigado por estar aí junto comigo nessa caminhada. Nessa empreitada, né? Exatamente, da vida. Nessa longa empreitada da vida, digamos assim, na estrada da forma. Isso é importante. Vamos lá, Patrícia? Vamos lá. Gente, bati um papo aqui com o Tiago Hermínio, da Boa Obra Engenharia, Soluções em Engenharia. Mesa Redonda! Mesa Redonda!